Vivemos tempos de incerteza e questionamento, onde o enigma do Apocalipse se apresenta de forma tão complexa quanto inspiradora. O que o livro mais enigmático da Bíblia revela sobre o fim dos tempos e nossa preparação espiritual? Hoje, convidamos você a mergulhar numa jornada de reflexão e conhecimento, na qual a tradição milenar da Igreja e as interpretações modernas se encontram para oferecer não só alertas, mas também uma mensagem de esperança e fé. Inspirados pelas palavras do apóstolo João, que, em meio a visões carregadas de símbolos e mistérios, nos apresenta uma narrativa que transcende o tempo. Exploraremos os sinais proféticos e as lições que despertam em nós a necessidade de vigilância e introspecção. Iniciamos este percurso com a compreensão de que o Apocalipse não é um mero relato de destruição, mas uma mensagem divina, escrita em uma linguagem simbólica que instiga tanto temor quanto consolo. Cada imagem, cada metáfora, carrega consigo o peso de ensinamentos que orientam os fiéis a viver com propósito e a se preparar para os desafios espirituais que se anunciam. Ao abrirmos os livros sagrados e nos debruçarmos sobre as Escrituras, encontramos uma rica tapeçaria de símbolos, bestas, selos, trombetas e, entre esses, a enigmática figura da mulher do Apocalipse. Tradicionalmente interpretada pela Igreja Católica como a Virgem Maria, essa imagem transcende o simples alerta sobre o fim dos tempos e se torna um poderoso símbolo de proteção, amor e esperança. Assim como Maria, que guiou e amparou os fiéis ao longo da história, o Apocalipse nos lembra que, mesmo em meio aos sinais sombrios de uma era de provações, há sempre uma luz que resiste, pronta a simbolizar a vitória do bem sobre o mal. Este ensinamento ecoa de forma clara nas mensagens históricas, onde cada palavra é um convite à reflexão profunda sobre o papel da fé na condução de nossas vidas. Ao explorar as diversas abordagens para a interpretação deste texto sagrado, percebemos que há múltiplas perspectivas que enriquecem nosso entendimento. O preterismo, por exemplo, sugere que muitas das profecias já se cumpriram, trazendo consolo aos que veem nelas um reflexo das lutas e triunfos do passado. Já o futurismo nos propõe uma visão em que os eventos descritos se desvelarão em um futuro ainda por vir, intensificando o alerta e a necessidade de preparação. O historicismo apresenta uma compreensão de que as profecias se desenrolam ao longo da história, revelando ciclos de angústia e redenção que marcam a jornada dos povos. Por sua vez, o idealismo ignora os limites do tempo, tratando os símbolos apocalípticos como uma expressão atemporal das lutas espirituais que ocorrem em cada coração. Cada uma dessas interpretações, embora distinta em seu enfoque, converge para a ideia de que o Apocalipse é simultaneamente um relato de advertência e um hino à esperança, encorajando-nos a adotar uma postura ativa na nossa própria preparação espiritual. Nesta complexa rede de significados, a figura da Igreja emerge como o farol que ilumina os caminhos do entendimento. Por meio de seus ensinamentos, a comunidade cristã tem sido orientada a enxergar, nas palavras apocalípticas, não um anúncio de desespero, mas um chamado à resiliência e à transformação interior. A interpretação da mulher do Apocalipse, por exemplo, reflete essa dualidade. Enquanto alguns veem nela um símbolo da destruição iminente, a Igreja Católica enfatiza sua representação da proteção divina, personificada na figura da Virgem Maria. Essa abordagem acolhedora busca reforçar que, mesmo diante dos sinais perturbadores do fim dos tempos, a fé e o amor podem oferecer suporte e renovação, guiando os crentes em uma jornada de superação dos desafios espirituais e morais que se avizinham. Os textos apocalípticos também nos remetem às mensagens às 7 igrejas, um segmento emblemático que detalha os diferentes estados espirituais enfrentados pelas comunidades cristãs. Cada uma dessas cartas traz lições singulares, abordando desde a complacência até a perseverança na fé, passando por advertências contra a corrupção moral e o afastamento dos princípios divinos. Esses recados servem como espelhos que refletem as fragilidades e as potencialidades humanas, recordando-nos que a preparação espiritual para os tempos finais não se limita a uma mera espera passiva, mas exige vigilância, oração e uma vida de fé ativa. Assim, os ensinamentos apocalípticos se transformam em um manual de conduta, onde as lições do passado orientam as decisões do presente e inspiram um futuro repleto de esperança e renovação. No cerne dessa narrativa,
encontramos um conflito que transcende as interpretações literais e se instala no âmbito do pensamento contemporâneo: a tensão entre as leituras tradicionais e as interpretações modernas do Apocalipse. De um lado, temos a imponência dos símbolos e das profecias passadas, que carregam a autoridade de séculos de tradição e reverência. Do outro, as abordagens modernas buscam contextualizar esses textos num mundo em constante mudança, onde os desafios morais e éticos ganham novas dimensões. Essa confrontação de perspectivas, longe de ser um embate destrutivo, revela a riqueza de um diálogo contínuo entre fé e razão. Cada nova leitura dos textos apocalípticos é uma oportunidade para reavaliar os valores fundamentais da existência e para reafirmar a importância do preparo espiritual frente a eventos que, embora simbólicos, provocam reflexões profundas sobre o destino humano e a intervenção divina. As tensões que surgem nesse encontro de tradições e modernidades delicadamente nos conduzem ao entendimento de que o Apocalipse não é uma previsão de destruição iminente, mas um convite a uma transformação interna. Num mundo onde as crises sociais e os dilemas éticos parecem intensificar a sensação de vulnerabilidade, os ensinamentos apocalípticos nos instigam a buscar a fortaleza na fé e na oração. Em cada símbolo, em cada metáfora, percebemos que a mensagem central é a de que somos chamados a viver com integridade e amor, mesmo diante de desafios que parecem superar nossa capacidade de compreensão. Assim, a tensão entre o antigo e o novo se dissolve num entendimento mais profundo. O verdadeiro fim dos tempos pode estar menos relacionado a um cataclismo externo do que a uma crise espiritual, que convoca cada indivíduo a reavaliar suas prioridades e a se alinhar com os propósitos divinos. A caminhada rumo à preparação espiritual se configura, portanto, como uma jornada de autoconhecimento e de renovação contínua. Não se trata de viver na expectativa de um desastre, mas de adotar uma postura ativa e consciente diante das incertezas da existência. Ao efetuar essa mudança de perspectiva, percebemos que o Apocalipse nos oferece uma dupla mensagem: a advertência contra a negligência moral e o encorajamento para a vivência plena de uma fé vibrante. Essa jornada exige, primeiramente, um olhar sincero para dentro de si, identificando as fragilidades que podem ser transformadas em virtudes por meio do amor divino e da solidariedade. Em seguida, convoca-nos a agir com responsabilidade, não só no campo espiritual, mas também na construção de uma comunidade que valorize a justiça, a compaixão e a busca incessante pela verdade. Enquanto avançamos por essa narrativa de símbolos e profecias, somos lembrados de que a preparação para os tempos finais não se limita a rituais ou a práticas religiosas isoladas. É, sobretudo, um chamado à renovação pessoal, à transformação ética e à consolidação de uma fé que transcende o medo. Cada palavra dos textos apocalípticos ressoa como um lembrete de que, mesmo no turbilhão das incertezas, há um caminho de luz e de redenção. Essa perspectiva reforça a ideia de que a verdadeira batalha não está no confronto entre forças externas, mas na luta interna de cada um para se manter firme no amor e na verdade. Através desse entendimento, a tensão entre as interpretações tradicionais e modernas se converte em um aprendizado mútuo, onde o encontro entre o passado e o presente se traduz na busca por um futuro mais harmonioso e espiritualmente iluminado. Ao concluirmos esta exploração do Apocalipse e das suas múltiplas camadas de significado, somos convidados a olhar para o horizonte com um sentimento de renovada esperança e responsabilidade. As profecias, com toda a sua complexidade e mistério, não devem ser encaradas como presságios de um fim trágico, mas como um chamado a uma vida de constante crescimento espiritual e de vigilância moral. É na interseção entre o medo e a esperança que encontramos a força para transformar o que poderia ser visto como um destino inevitável em uma oportunidade de resgate e renovação. Cada símbolo apocalíptico, cada mensagem às 7 igrejas, carrega em si a semente da transformação, oferecendo aos fiéis a chance de se reinventarem e de se aproximarem mais da essência divina que permeia a existência. Portanto, ao encarar os sinais e as interpretações do Apocalipse, lembre-se de que a verdadeira mensagem está na preparação para uma nova era, uma era em que o amor, a fé e a compaixão se tornam os pilares que sustentam uma sociedade mais justa e iluminada. Que possamos, inspirados pelos ensinamentos dos textos sagrados e pela sabedoria acumulada ao longo dos séculos, transformar nossos medos em ações e nossas dúvidas em certezas,
encontrando na oração e na reflexão a chave para um futuro de paz e integridade. A jornada espiritual é perene e exige de nós, a cada dia, a renovação do compromisso com a verdade e com a busca incessante por um entendimento mais profundo do mistério da vida. Descubra como as profecias do Apocalipse podem iluminar sua fé e guiá-lo em tempos desafiadores. Então já se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!